Olá, amigos do Master Esportes, estamos começando mais um programa. Eu quero agradecer a Deus e a você, sabe por quê? Pela Master audiência que temos tido aí do outro lado da telinha. E você está a bordo do Master Esportes, o maior programa esportivo da TV Paraibana, com 1 hora de duração. E no programa de hoje, eu vou estar ao lado dele, do meu amigo, do seu comentarista mais equilibrado da TV Paraibana, Johnny Rocha, já está aqui comigo, grande Johnny Rocha. Ele vai estar debatendo conosco, atualizando você em relação à Copa do Nordeste, a semifinal. Já tivemos jogos, né? Empates acontecendo, surpresas, um ou não, você vai saber hoje, na opinião do Johnny Rocha. Também no programa de hoje, vamos falar da Copa do Nordeste e também do Campeonato Paraibano. E um destaque em especial a um paraibano que tem feito muito bonito na sua carreira futebolística. Ele, você vai saber já já. Tudo isso e muito mais, só aqui no Master Esportes, por 1 hora. Pedro Paulo! E eu já começo o programa destacando para você, né? Neste momento você pode acompanhar o Master Esportes ao vivo, né? Pela internet, pelo site www.tvmaster.tv, www.tvmaster.tv. E também desejar aí o nosso muito obrigado, né? Muito obrigado aonde quer que você esteja, acompanhando pelo canal 20 da NET. Acompanhando também pelo canal 20 da NET, aqui na sua TV Master. O Master Esportes, que é o maior programa esportivo da TV Paraibana. Que caia pedra de um lado, que caia outros objetos do outro lado, nós estaremos firmes aí, né? Aliás, eu quero até dar os parabéns aqui. Recentemente voltou ao ar, né? O nosso chefe, o presidente aqui, o Alex Filho, está mais São Paulino do que nunca, né? O estúdio dele está belíssimo e realmente com as cores do time do coração dele, o São Paulo. Parabéns, Alex! Mas continua ainda freguês do Corinthians, né? Tá indo aí para outra fase, mas continua freguês. Mas mesmo assim, nosso abraço. E agora eu vou falar com ele, Johnny Rocha, cara mais equilibrado. Ele não é São Paulino, mas ele tem um time do coração. Seja bem-vindo, Johnny Rocha. Obrigado, Pedro. Boa noite para você que nos acompanha também, você que está aí pela manhã acompanhando a reprise, bom dia. Que bom estarmos juntos outra vez para falar de futebol, Pedro Paulo. Hoje nós temos aí um campeonato paraibano a todo vapor, nós temos a Copa do Nordeste nessa reta final também, muita coisa interessante para falar, para comentar, para observar e para passar para você que nos acompanha aí, querendo sempre também coletar a opinião de quem nos acompanha em casa aí, interagindo com você pelas redes sociais. Claro, 96365409, 96365409. Vou repetir para você, pega o caneta e papel, vai. Pegou? 96365409. 96365409 é o WhatsApp aqui do Master Esportes. Você manda a sua mensagem e eu e o Johnny Rocha teremos o maior prazer de destacar aonde quer que você esteja e a sua pergunta aqui também a respeito da Copa do Nordeste, do Campeonato Paraibano, enfim. Lembrando que você pode também mandar mensagem dizendo onde você está assistindo, né? Como o professor Dilson, né? Que está lá nos bancários acompanhando, a dona Júlia também, lá no José Américo, enfim. Você diz lá o nome, o bairro onde você está assistindo o Master Esportes e a gente vai estar destacando. Começando aí com o seu destaque aí, inicial, Johnny Rocha. Bom, como sempre, né, passo algum tempo sem vir ao Master Esportes, inclusive ultimamente porque nós tivemos aí o recesso, né, Semana Santa e tudo mais. Então, muitas coisas acontecem, muitas coisas mudam nesse período. Da outra vez eu tinha vindo aqui com o Stefano ainda e a gente tinha falado sobre a perspectiva de um Botafogo forte para esse ano de 2015, com um bom elenco, inclusive citando o jogo da Copa do Brasil envolvendo o Botafogo paraibano com o Botafogo do Rio e da nossa expectativa de um Botafogo, inclusive vencedor, o nosso paraibano, nesse confronto. Aí passou-se um tempo, o Botafogo iniciou uma campanha ruim na Copa do Nordeste, seguiu mal na Copa do Nordeste inteira, entrou no Campeonato Paraibano com alguns revés, né, com alguns resultados ruins, inclusive perdendo clássicos. E a gente fazia aqui um destaque, eu lembro que eu voltei e fiz o destaque negativo do Botafogo. Após um destaque positivo, falava da decepção. E agora, depois da contratação do Casaco para o ataque, do Gustavo para a lateral direita e da melhora de rendimento do Rafael no ataque, o Botafogo hoje tem um elenco mais uma vez competitivo, que tem demonstrado bons resultados. Então vamos voltar a destacar positivamente o Botafogo paraibano, inclusive aquele confronto contra o Botafogo do Rio, que já foi um primeiro sinal de que realmente o nosso Belo está competitivo
para competições nacionais, né? O torcedor que já se preocupava aí com o que vinha pela Série C, depois do início difícil do Paraibano, da Copa do Nordeste, já pode novamente se empolgar, já pode sonhar com o Botafogo mais forte, se acertando ali devagarzinho, as coisas vão chegando aonde o torcedor esperava. Então quero destacar positivamente a volta por cima, o reaparecimento de um Botafogo forte para a temporada 2015. E destacar também ainda o Alto Esporte e o CSP, que vem como forças paralelas do futebol pessoense, sempre ali dentro do G4 do Campeonato Paraibano, junto com o Botafogo, então fazendo com que o futebol de João Pessoa realmente esteja vivendo hoje dias bem diferentes do que a gente via há alguns anos atrás. Então, o futebol de João Pessoa, de forma especial o Botafogo, mas o futebol pessoense, meu destaque inicial, a gente tendo aí já o Campeonato Paraibano em boa evolução, já com muitas rodadas realizadas, queria fazer esse destaque. Pedro Paulo. Olha, e também parabenizar, acho que foi bem lembrado, bem oportuno. Foi muito feliz a sua observação, Johnny, porque mostrou bastante coerência. E realmente o jogo do Botafogo do Rio e o Botafogo da Paraíba, nesse seu terceiro confronto entre as duas equipes, né, foi um destaque até reconhecido pela imprensa nacional. Assistia eu alguns programas no dia seguinte para ver o que os companheiros da imprensa esportiva lá de São Paulo e do Rio falavam e destacavam muito bem do futebol paraibano com relação à parte, não só a do Botafogo, do encontro dos Botafogos, mas também o do jogo Campinense e do Grêmio, né? Agora, uma coisa, eu não sei se você percebe isso também, Johnny, não só para os times que não estão na Série A, mas talvez disputam a Copa do Brasil. É que a imprensa do Rio e de São Paulo diz, tem que acabar o jogo na primeira partida. É limitar-se demais? Pelo seguinte, porque o futebol do eixo Rio-São Paulo, especialmente, né? Aliás, os times da elite, vamos dizer assim, da primeira divisão do futebol nacional, os times que estão habituados a se sobressaírem em relação aos menores nessas competições, eles não querem perder tempo. A expressão é essa, eles não querem perder tempo. O Botafogo, por exemplo, queria se concentrar para a semifinal do Campeonato Carioca, né? Onde já vislumbrava uma classificação para se confrontar com seus tradicionais adversários, Vasco, Flamengo, Fluminense, possivelmente, era o que pensava a equipe do Botafogo. Até que enfrenta um adversário que durante o jogo se mostra forte e aí as pretensões mesmo dentro da partida mudam, né? Já começa a sonhar, a vislumbrar, melhor dizendo, uma partida tranquila na ida para poder concluir o seu objetivo de classificação na volta. No caso do Grêmio contra o Campinense, mesma coisa. Todos os times que vêm de fora têm esse objetivo. Eles vêm sentir porque eles não conhecem efetivamente o nosso futebol. Eles têm uma impressão, um preconceito, porque eles não vivenciam, não acompanham o futebol paraibano. Você imaginar que um jogador gaúcho está assistindo um campeonato paraibano por alguma TV, está procurando na internet, está buscando informações, é surreal, isso não existe. Então eles não conhecem o futebol paraibano, o futebol nordestino até como um todo, eles não acompanham assim com esse olhar tão atento. Então quando vem para uma partida contra um, entre aspas, para eles, né, desconhecido Campinense, vem imaginando, pelo preconceito, um adversário mais fraco, o que na teoria e na prática a gente pode também atestar pela condição financeira, né? O Campinense não tem, de longe, o Campinense não tem a condição financeira que uma equipe da primeira divisão tem. Então, a impressão que eles vêm por esse conceito antecipado, por esse preconceito de não conhecer e pela lógica, eles vêm imaginando vencer o jogo e fazer um resultado tranquilo para matar o jogo da volta e poder se concentrar nos jogos teoricamente mais difíceis para eles, os clássicos regionais, nas fases decisivas lá dos campeonatos estaduais. Essa é a grande questão da Copa do Brasil. Só que quando chega em campo, que entra para enfrentar um adversário aguerrido, forte, organizado, que tem jogadores que, apesar de um baixo custo para a equipe, mas tem um bom rendimento, tem um bom desempenho, acaba percebendo que a coisa é diferente. Não é bem assim, né? Vamos jogar sério, vamos jogar de forma decente e honesta para a gente pelo menos ter um resultado razoável e no jogo da volta concluir a classificação. Eu acho que a questão da compreensão de como é esse adversário paraibano ou de menos expressão para uma equipe que vem acostumada a enfrentar uma primeira divisão é justamente essa. Eles vêm desconhecendo, chega aqui para conhecer
e dentro de campo, quando nota a dificuldade, faz o jogo conforme, né, dança conforme a música para poder brigar pela classificação de uma outra forma. E se for fácil, eventualmente aquela impressão, aquele preconceito se concretizar pela folha de pagamento de baixo custo, pela pequena estrutura, o time não rende muito, é hora de aplicar a goleada, vencer e matar na primeira partida. É o que os times grandes realmente buscam na Copa do Brasil. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, no caso do futebol da Paraíba, e o Master Sports tem o forte de destacar o futebol da Paraíba, tem mostrado que ao longo do tempo, muitos jogadores com passagem em outras equipes do eixo Rio, São Paulo, Sul, né, Minas. Então, tem um futebol diferenciado, ao contrário, por exemplo, da região norte, como tivemos aí há pouco, acho que foi no jogo do Vasco, tinham frentistas jogando, pessoas que trabalhavam de uma outra forma, de uma outra atividade, e iam para o campo, naquela parte da Copa do Brasil, como um complemento, um lazer, como se fosse o Peri Lima. Nada contra outras profissões, não. Mas não há uma dedicação tão profissional como no futebol da Paraíba. E como foi o caso do próprio Genivaldo, conheci o Jefferson, foi de categorias de base, e começaram juntos. E aí outra coisa que eu venho também a trazer em ponto. As dimensões do Amigão e do Ronaldão, aliás, do Amigão e do Almeidão, diferentes dos tradicionais campos em que eles têm jogado. Isso tem pesado de forma, até na sua opinião, de até as outras emissoras de TV transmitir muitos jogos da Paraíba na Copa do Brasil? O futebol paraibano, ele ainda habita a zona do desconhecimento. Como eu te falava, certo. É uma impressão que eu tenho. Claro que os jogadores, os atletas que convivem com a elite, né, que vivem a elite do futebol brasileiro, eles não param para focar suas atenções no Campeonato Paraibano. Porém, por fatos como esse que você cita, né, ou seja, nós já temos uma organização mínima, pelo menos os tidos grandes do futebol paraibano, eles realmente têm essa estrutura, os jogadores contam com uma concentração, contam com uma estrutura básica, né? Financeiramente os clubes estão providos para bancar seus atletas única e exclusivamente com futebol, claro. São jogadores que vêm para atuar como profissionais da bola. A gente não tem aqui amadores que trabalham durante o dia numa determinada profissão e à noite, quando dá, vão jogar bola. Não. Nós realmente temos um futebol profissional. Claro que dentro de uma limitação financeira, mas é um futebol profissional. Por conta disso, a Paraíba tem conseguido bons resultados. A gente já conseguiu aí um brasileiro da Série D com o Botafogo, já conseguiu uma Copa do Nordeste com o Campinense. Em 13 já foi longe. Colocação. Exatamente, já foi longe na Copa do Brasil com 13. Então o futebol paraibano, ele habita ainda essa zona do desconhecimento, mas é claro que sempre que um time de fora vem jogar aqui, sabe que existe um Botafogo da Paraíba, sabe que existe um 13 de Campina Grande, sabe que existe o Campinense. Já tem conhecimento porque esses times já têm um feito, já tem uma história, já tem, enfim, já existe um conhecimento dentro do futebol. Eu diria que não conhecem naquela atualidade, né? Ou seja, não sabem como, por exemplo, como é que está o desempenho do Botafogo no Campeonato Paraibano, na Copa do Nordeste. Talvez antes de uma partida dar uma estudada, dar uma conhecida, mas é uma coisa muito superficial, muito pelo alto. Mas já tem uma bagagem, uma história. É diferente de enfrentar uma equipe que sabidamente, como no caso de uma equipe do Acre, o Rio Branco, que você citou como exemplo, não goza dessa mesma estrutura que o futebol paraibano tem hoje. Então impõe um pouco mais de respeito a partir do momento que começa a jogar uma partida e vê que aquela equipe paraibana engrossa o caldo, torna a coisa difícil. Opa, a gente está jogando aqui contra o Botafogo da Paraíba, que foi campeão da Série D, não é à toa. Não é à toa que disputando uma Série C, né? Exatamente. Então, assim, a gente está numa fase de crescimento. A gente não pode ainda encher o peito e gritar, somos grandes no futebol. Mas a Paraíba também já não é mais aquele estado desconhecido, aquele futebol totalmente num patamar amador e desrespeitado a nível nacional. A gente já tem uma outra, já goza de uma nova possibilidade de visão lá fora. E com relação a os estádios locais, né, as dimensões, que são padrão FIFA internacional, qualidade do gramado, mas de uma proporção um pouco maior. Está dentro dos limites, mas realmente no máximo, tanto no comprimento quanto na largura. Você acha que isso também faz com que o jogador de fora sinta essa diferença? Não, acho que não, até porque, independente disso, né, o jogador de fora, o jogador de elite, de primeira divisão, de segunda divisão, ele está preparado fisicamente para encarar o desafio de uma partida de futebol
com prorrogação, com penalidade, num estádio grande, onde vai ter que correr muito, um jogo pegado. Isso aí eu acho que é indiferente, né? O cara que tá numa equipe grande, tá na elite do futebol brasileiro, chegar e dizer que vai cansar porque vai correr no Almeidão, eu não imagino que isso possa acontecer. E os próprios jogadores aqui, né, que você pode imaginar, não, mas o Botafogo, o 13 Campinense, já acostumados a jogar em estádios nessa dimensão, maiores, podem desfrutar de um benefício, mas ao mesmo tempo também eles jogam na Vila Olímpica, eles jogam lá no Marizão, eles jogam no Presidente Vargas, enfim, não só de Almeidão e Amigão vivem em Botafogo, 13 Campinense, né? Então, eu acho que essa questão de estádio é muito relativa. Porque eu trago essa questão, até porque, assim, os jogos, se você for pensar, refletir nas partidas no futebol paraibano, contra o futebol Rio, São Paulo, enfim, como a gente já havia discutido em outra oportunidade, a Copa do Brasil mostra que o futebol da Paraíba e do Rio estão muito próximos, equiparados, não são partidas com grandes placares. E para você ter ideia, telespectador, com relação a essa questão, o Johnny colocou bem, mas as diferenças, se você fizer naquelas medidas matemáticas, comprimento vezes a largura, dá quase 1 quilômetro a mais, entre deslocamentos nas laterais e nos seus comprimentos. Né? Então você tira em média que um jogador de futebol corre em torno de 10 quilômetros por partida, você imagina aí ter que correr 11, 12, né? Dependendo, claro, da função. Mas, com certeza, como o Johnny bem colocou, se por um lado tem um fator físico ali de um lado, por outro lado tem a questão psicológica, que se vem com o pré-conceito, né? Tem também aquela questão de já estou preparado para uma determinada situação. Pois bem, eu digo isso porque já em relação ao nosso adversário, na Copa do Brasil, o Botafogo já tem o jogo marcado para essa quarta-feira, né? Dia 15/4, o jogo lá no Rio de Janeiro. Foi antecipado, né, justamente porque o Botafogo vai disputar, o Carioca vai disputar a semifinal do campeonato estadual, né? E aí, para facilitar para o Botafogo do Rio disputar a semifinal do campeonato local, eles anteciparam o jogo da quinta para quarta-feira e também subiu o horário, vai ser 7h30 da noite. Isso. E no caso do Campinense, eu até queria também uma fala sua com relação a esse jogo do Grêmio, né? Até eu assisti o jogo, na verdade assisti mais o jogo do Campinense do que o do Botafogo, mas eu ficava zapeando para um lado para o outro, com 2 TVs ali e tal, de um lado. E viu um Campinense que teve uma certa pressão. O Douglas, a inteligência do próprio Felipão, apesar de ele não estar no gramado, estava numa outra posição, mas ao ponto de empatar uma partida, questionando a parte do pênalti. Mas como é que você também viu esse jogo, o Grêmio e o do Campinense, já que tem a partida marcada também para esse meio de semana, na Copa do Brasil? Olha, esse jogo de ida lá em Campina Grande foi um jogo onde o Campinense também se superou, né? Porque o Grêmio tem uma qualidade técnica muito grande. O Grêmio, acho que até bem superior ao Botafogo, um adversário mais osso duro de roer para o Campinense do que o Botafogo do Rio seria para o Botafogo. Isso já era esperado. E, de fato, dentro de campo, o Grêmio é um time muito bem organizado, muito bem treinado, apesar de que o Filipão não estava no banco, né? Por suspensão, mas, enfim, o time do Grêmio muito bem treinado, muito bem entrosado, muito bem colocado em campo e deu muito trabalho para o Campinense conseguir pelo menos esse jogo da volta. Mesmo assim, na base da superação, a Raposa conseguiu, fez um bom jogo dentro das limitações do Campinense, foi uma boa partida. Claro que a missão do Campinense aí para classificação agora é muito complicada, né? E lá na Arena do Grêmio vencer por 2 gols de diferença é bem difícil de se imaginar, a menos que o Grêmio durma no ponto. Agora, no jogo de ida, o que a gente viu até agora, o que a gente pode classificar é como uma partida onde o Campinense realmente conseguiu superar suas limitações e enfrentou um dificílimo adversário nessa Copa do Brasil, que foi o Grêmio, e mais uma vez também honrou o nome do futebol paraibano com uma boa partida. Lembrando que essa partida também está marcada para quarta-feira, né, na próxima quarta-feira, dia 15, e o jogo também às 10 horas da noite. Exatamente, vai ser jogo de televisão mais uma vez e a Raposa... exatamente, vai ser, e o Campinense, mas não aberta, né? Não teve aberta, mas claro, o jogo para ser acompanhado, e o Campinense, mais uma vez, tem a missão de representar bem o futebol paraibano. Eu acho que classificação seria pedir demais, seria esperar demais do Campinense. A gente espera uma boa partida mais uma vez e um resultado normal lá na Arena do Grêmio, que seja uma derrota simples, um empate, enfim.
Claro que se conseguir uma proeza, melhor ainda, né? Nós vamos ficar muito orgulhosos. Agora, se o Campinense conseguir um resultado digno e trazer do Rio Grande do Sul a honra do futebol paraibano de pé, tá ótimo. Acho que o adversário era realmente muito difícil e o Campinense faz um bom trabalho já conseguindo passar para o jogo da volta. Aproveita e dá uma esticadazinha em Gramado, ali bem pertinho de Porto Alegre, dá 1h20. É uma cidade belíssima, muito agradável, viu? Dá para comer um chocolatezinho, tomar um bom vinho em Gramado ali pertinho. Agora, já para o Botafogo não seria mais uma questão de turismo, né? O Botafogo pode buscar a classificação sim, apesar do empate ter sido com gols aqui em João Pessoa, que não é bom, né? Tá mais fácil para o Botafogo carioca, mas ainda é uma missão possível, totalmente possível para o Botafogo paraibano conseguir essa classificação, até porque uma vitória simples basta e o Botafogo, querendo ou não, ele tem que ter esse duplo foco, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca está na fase de semifinal, né? Tá que eu acho que é aí onde está mais fácil para o Botafogo da Paraíba, viu? Nesse sentido. Nas duas partidas, acho que o Campinense tem uma dificuldade maior. Mas a do Botafogo da Paraíba ainda acho que ainda é mais fácil de passar. Não é uma coisa difícil, mas também não é uma coisa impossível. Por conta também do Botafogo do Rio estar nessa dualidade. Justo. O Botafogo desfruta. O Grêmio é o maior ganhador de Copa do Brasil. O Grêmio é copeiro, né? O Grêmio, além de ser um time numa fase razoável, bem organizado, bem treinado nesse momento, mas já tem todo um histórico de tradição em Copa, né? Em Copa do Brasil, especialmente. E o Botafogo carioca, não. Já pelo contrário, não tem essa tradição toda na Copa do Brasil. Agora vive um bom momento, desfruta de um bom momento no Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil conseguiu aqui em João Pessoa um bom resultado contra o Botafogo, mas é bem verdade que dividindo as atenções aí, pensando no final de semana, já pensando na semifinal do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Botafogo daqui num jogo decisivo também, onde o Botafogo paraibano vai como franco atirador, né, Pedro Paulo? Essa é que é a grande verdade, porque conseguiu um resultado aqui em João Pessoa de 2-2 contra o rival maior, de maior expressão. Não foi um resultado bom dentro de casa pela questão dos gols sofridos, mas ao mesmo tempo acaba tornando a missão do Botafogo daqui, na volta, lá no Rio de Janeiro, um tanto quanto mais aliviada, né? Porque, enfim, já sai daqui, digamos, não classificado. O 0-0 classifica o Botafogo carioca. Então o Botafogo vai como franco atirador, buscando gol, buscando vencer o jogo. Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, se o Botafogo de repente consegue esse gol aí no começo do jogo, o Botafogo paraibano consegue marcar, vai desestabilizar emocionalmente o Botafogo do Rio, que vai encarar uma pressão extra para o decorrer de toda a partida. Então, de repente, a chave para essa classificação está em achar um gol ali no começo do jogo. Se o Botafogo abrir o placar, eu acho que se o Belo abrir o placar, vamos diferenciar com Belo e Botafogo. Muito bem. Se o Belo abrir o placar lá no Rio, o Botafogo não consegue mais a classificação, não. Eu acho dessa forma. Se o Botafogo do Rio abrir o placar, eu acho que aí já é o contrário. Mas eu fico nessa expectativa. O Belo marcando primeiro, acho que consegue trazer a classificação para João Pessoa. E na hora que pintar, Botafogo, né? Será que o torcedor da Paraíba vai se misturar com o do Rio, vai isso aqui e tal, né? Qual vai ser o Botafogo que está em destaque ali? Isso acabou sendo mais possível de acontecer aqui em João Pessoa, onde, querendo ou não, a presença do torcedor do Botafogo do Rio acaba sendo maior do que imagino que seja a presença do Botafogo da Paraíba lá no Rio, né? Mesmo assim, claro que vai ter. A torcida do Botafogo vai, a torcida do Belo vai para o Rio enfrentar o Botafogo com torcida, é bem melhor também. A gente sabe que o torcedor do Belo é fiel e acompanha o time. E está mais perto, né, do que ir para o Rio Grande do Sul, né? Em relação ao Raposeiro, o Botafoguense tem uma vantagem também, que é essa questão de ser um pouco mais opção de voos e tal. Exato, mas enfim, eu acho que não vai ser um grande público de paraibanos lá no estádio. Chega a 1.000 torcedores, não? Não. No Rio? Imagino que não. Dá mais torcedores, talvez. Eu acho que ainda dá mais torcedor do Botafogo da Paraíba do que o do Campinense. Isso sim. Isso aí eu acho. Isso aí sim. Você diz em relação a botafoguenses no Rio do que raposeiros lá em Porto Alegre? É uma briga aí, ó. Isso aí não tenha dúvida, né? Não tenha nem dúvida, Pedro. Até porque, enfim, não existe nenhuma rixa de longa data entre Botafogo da Paraíba e Botafogo do Rio. Não são duas torcidas, digamos assim, inimigas, não existe isso. Então vai acabar havendo também aquela espécie de
a harmonia de torcida, né? Mesmo quem vai torcer para o Botafogo do Rio, de uma certa forma, como você diz aí, como você quis colocar, gera um certo impacto. Tem torcedores do Botafogo, e aí se mistura tudo, né? Nos dois são Botafogo, então acaba havendo uma mistura. Mesmo que a parcela de paraibanos seja bem menor lá do que a parcela... talvez muitos paraibanos que moram no Rio vão para lá para assistir o Botafogo. E tem outra coisa também. Lá eles têm uma rivalidade entre os grandes cariocas, inclusive nesse momento de reta final. Exatamente, reta final de campeonato carioca, é bem possível que outros torcedores, aquele torcedor do Fluminense que está desocupado na quarta-feira, na hora da Voz do Brasil, ele vai para o estádio para torcer para o Botafogo paraibano. Para secar. Sempre tem, isso é inevitável. Torcedor do Flamengo, do Vasco, se o ingresso estiver barato, então, melhor ainda, é aí que ele vai mesmo. Então a gente sabe que vai ter torcedor do Botafogo da Paraíba, tanto os que vão daqui para lá, quanto os que moram lá, e os que vão estar secando. Exatamente, os que vão se agregar aos torcedores do Belo lá no Rio também. Então, sem dúvida alguma, vai ter mais botafoguense da Paraíba lá no Rio do que torcedor da Raposa lá em Porto Alegre. Agora, será que os colorados também não vão secar os gremistas? Não, mas aí não, porque eu acho que eles não vão se dar ao trabalho de sair de casa para assistir um jogo do Grêmio na Copa do Brasil, quando o Grêmio já venceu o jogo de ida por 2-1. Seria muito trabalho, muito gasto para... Eu imagino que eles acham, até mesmo os rivais imaginam que o Grêmio vá se classificar nessa partida, né? Qualquer outro resultado diferente seria uma grande zebra. Agora... Porque são extremidades, só abrindo parênteses, em Porto Alegre são as extremidades, né? O estádio do Grêmio fica num local e o do Internacional no outro. Então, para quem está querendo ir para Gramado, quem desce no aeroporto, chega e vê um estádio. Mas quem for para Gramado ali vai ter que passar pelo outro. Então, de repente, numa dessas, pela rivalidade, pelo sim, pelo não, pode pintar um vermelho por ali, viu? É muito pouco, imagino. Agora, eu também acho pouco, mas deve pintar. Até como eu falei. A única e última observação em relação a essa questão de torcida, eu acho que vai ter muito botafoguense da Paraíba lá no Rio, mas não tanto quanto teve torcedor do Botafogo do Rio aqui em João Pessoa, apesar de que, obviamente, tinha muito mais torcedor do Belo aqui do que do Botafogo do Rio. Isso é inegável também, né? Pelo menos aí uns 70% das arquibancadas do Almeidão eram de torcedores do Belo. Mas, mesmo assim, um percentual, acho que bem maior de cariocas ou de torcedores do Botafogo carioca aqui do que a gente vai ter do Botafogo paraibano lá. Agora, eu vou antecipar uma situação, ainda na Copa do Brasil, e trazendo o seguinte, a segunda fase vai ser uma fase muito fácil, assim, tecnicamente falando, porque, veja só, se o Campinense, porventura, venha passar, que não é nada impossível, venha passar do Grêmio, estaria pegando hoje o time do CRB aqui de Alagoas, um adversário que os paraibanos já conhecem, já tem uma certa tradição. Que já deixou para trás na Copa do Nordeste esse ano, na fase de classificação. O CRB foi adversário do Campinense. Como também, se caso o Botafogo da Paraíba, o Belo, como você falou, né, passe do Botafogo Carioca, estaria pegando o Capivariano, time do interior paulista, que não chegou nem a se classificar na próxima fase do Campeonato Paulista. Mas aí é uma questão muito complicada de se analisar, Pedro, porque aí a gente estaria incorrendo no mesmo erro preconceituoso que o Grêmio, que o Botafogo podem incorrer ao menosprezar Botafogo e Campinense. Porque não, a primeira fase é fácil, a gente vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, e aí o Botafogo da Paraíba elimina o Botafogo do Rio, né? Então, da mesma forma, enfrentar um capivariano não significa que a classificação está garantida. Em 2010, ou foi 2011, acho que foi 2010, né, quando o Botafogo passou pelo Vitória da Bahia, ou Vitória de Salvador, né, que eles não gostam de ser Vitória da Bahia, enfim. O Botafogo passou pelo Vitória com um 3-1 aqui em João Pessoa, depois conseguiu empatar em 0-0 lá em Salvador, e na fase seguinte veio o Caxias, que teoricamente não é tão time quanto o Vitória, que inclusive era o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Verdade. Tinha chegado até a decisão contra o Santos, de Neymar, dos meninos da Vila, enfim. O Vitória, que no ano anterior tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado na primeira fase pelo Botafogo, que depois não venceu nenhum dos dois jogos contra o Caxias. Perdeu o primeiro em João Pessoa e perdeu o segundo lá, inclusive escalando irregular aqui o Edmundo, se eu não me engano. Então, não é cabível a gente colocar, passou pelo Botafogo, a gente vai para a terceira fase. Não é assim que funciona. Passou pelo Botafogo, vai ter que passar também pelo Capivariano. É por isso que esse cara é considerado o comentarista mais equilibrado da imprensa paraibana. Tá vendo aí? Muito bem. Seria por isso ou porque eu ando de moto, não é mesmo? Sempre equilibrado.
último cara que andou na linha, o trem pegou. Olha, antes de a gente falar de Copa do Nordeste, já aproveitando esse clima, eu queria só destacar, né? Teve um paraibano que no último domingo, diante do seu adversário, completou 300 jogos pela equipe. Eu digo ele, vou falar o nome agora, o nome dele chama-se Severino do Ramos, sabe quem é? Duval da Silva. O Duval, ele, o paraibano, que atua pelo esporte. Só o título dele, individual, tem mais do que certos clubes por aí. Veja só, o Duval, ele é zagueiro, tem 34 anos, né? É quase a mesma idade que eu faço dia 3 de maio, ele faz dia 11 de setembro, então, ele é o seguinte, teve passagem pelo Unibol, Botafogo da Paraíba, Brasiliense, Atlético Paranaense, Sport, Santos e Sport novamente. Os títulos dele tem 11 estaduais. Então, o Campeonato Paraibano de 2003, o Brasiliense de 2004, tudo na sequência. O Paranaense de 2005, pelo Atlético Paranaense. No Sport, Recife, no Pernambucano, 2006, 2007, 2008, 2009, novamente em 2014. Teve pelo Santos o Paulista de 2010, 2011 e 2012. Seleção brasileira, o título de Superclássico das Américas em 2012. Copa do Brasil, 2 Copas do Brasil, né? Uma que eu não gosto de lembrar, que foi, eu estava na Ilha do Retiro, Corinthians e Esporte do Recife, inclusive ele levanta essa taça para o meu amigo Marcelo Amaral. E a Copa do Brasil pelo o Santos, né, em 2010. Libertadores, também pelo Santos 2011. Recopa Sul-Americana 2012. Teve aí a Copa do Nordeste 2014. Uma taça que eu particularmente não conheço muito, mas pelo nome é importante, né? A Taça Ariano Suassuna em 2015. E um Campeonato Brasileiro da Série B em 2004 pelo Brasiliense. Quanto título o paraibano Duval tem? 300 jogos ele fez pelo Esporte Clube do Recife no último domingo. E chegou a vestir a camisa amarelinha. Não por muito tempo, mas ainda Ao chegou lado a do vestir paraibano, a camisa. também Hulk nessa partida. Exatamente, vestiu a camisa da seleção brasileira. Então todos os parabéns aqui, todas as honras ao Durval, que carrega o nome da Paraíba bem alto. E lembrando que ele foi na seleção brasileira da Copa do Nordeste de 2014, escolhido como o melhor naquele ano. Então, paraibano Duval, que é da cidade de Cruz do Espírito Santo, aqui na Paraíba. Ele tem 1,85 m, é canhoto e é considerado como o xerife, né, por onde passa. Mas, lá em Recife, é o xerife da ilha. Então tá aí o destaque. Vamos falar aí, já que a gente falou do esporte, falar da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste que começou com o empate de Johnny Rocha. O Sport do Recife empatou aí, já no jogo aí, do primeiro jogo da semifinal. Muito bem, olha aí na tela. Sport e Bahia 0-0, mesmo placar de Ceará e Vitória. Começou a fase de semifinal, a fase onde a gente vai conhecer os 2 finalistas da competição e começou de forma apertada, sem gols, nem lá nem cá. Sport e Bahia, Ceará e Vitória se classificaram para essa fase, Pedro. Certamente as 4 equipes mais bem preparadas, as que geravam maiores expectativas, tanto o Sport quanto Bahia e Ceará e Vitória, são no momento as grandes forças do futebol nordestino, não resta dúvida, então acabou dando realmente aquilo que a gente esperava. E o equilíbrio entre essas equipes ficou exposto já na primeira partida. Está tudo absolutamente em aberto. Agora, pela trajetória, pela história que tem nessa competição, eu acho que o Vitória acaba passando pelo Ceará. No jogo entre Sport e Bahia, tá difícil realmente a gente imaginar aí o que é que vai acontecer, porque as 2 equipes são parelhas, são equipes que têm condições muito similares tecnicamente e que também têm tradição e experiência na Copa do Nordeste. Agora tem um detalhe, Johnny. Olhando para esse placar duplo aí de 0-0, a gente faz lembrar o quê? O Sport do Recife é o único time do Nordeste que permanece na primeira divisão e que financeiramente hoje se encontra no estágio melhor. E outra coisa também que a gente pode chamar a atenção em relação até a esses 4 grandes, seria zebra uma final Sport e Ceará ao invés do Bavi? Não, o Sport passar pelo Bahia não seria zebra, né? E também o Ceará passar pelo Vitória não seria zebra nenhuma. Agora, eu acredito que entre Ceará e Vitória passe o Vitória. Tem um ligeiro favoritismo, faz o jogo da volta em casa, uma vitória simples classifica.
eu acredito que o Vitória passa, mas não significa que se o Ceará passar vai ser algum tipo de zebra, porque o Vozão também é um bom time, também é um time organizado e que tem uma força muito grande, tem a sua torcida, tem uma condição boa para passar pelo Vitória, mesmo com a dificuldade que representa o Leão da Ilha, do Retiro, né? Do Retiro não, de Salvador, lá da Barra. O Leão da Ilha, o Sport, esse vai enfrentar um Bahia também muito forte, jogando lá na Fonte Nova, só que o Sport empatou em 0-0 em casa, de repente empata em 1-1, 2-2 lá em Salvador e acaba passando, né, pelo Bahia. É plenamente possível. Você lembra que o Campinense enfrentou esse mesmo Bahia depois de empatar em 0-0 também no jogo da ida, né, em Campina Grande, e quase que consegue arrancar um empate com gols lá em Salvador. Se o Campinense quase conseguiu arrancar esse empate com gols, o Sport também pode conseguir, sem dúvida nenhuma. Como eu já falei, acredito que o Sport tem uma condição técnica muito parecida, muito similar com o Bahia e pode e tem estrutura para isso. Você mesmo coloca aí, o Sport é hoje o único desses aí que está hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que goza de uma saúde financeira boa, relativamente, né? Porque nenhum time de futebol brasileiro está assim nadando em mar de rosas, mas dentro das limitações do futebol brasileiro o Sport está bem e enfrenta um Bahia que, jogando nessa Copa do Nordeste, ainda não mostrou que é aquilo que realmente pode ser, porque tem um elenco muito bom, tem bons nomes no seu time, mas ao mesmo tempo o rendimento em campo não tem sido tão à altura. É um adversário forte, tanto é que está aí na semifinal, mas também não mostrou nenhum quê a mais. Agora é interessante, viu, Johnny? Porque, então, assim, só para complementar, sim, claro, por conta dessa análise, eu acredito que está totalmente em aberto, Sport e Bahia, qualquer um dos dois pode se classificar tranquilamente, e no jogo Ceará e Vitória é aquilo que eu colocava antes. Sua aposta vai no Vitória. Vai no Vitória. Porque um detalhe interessante, né? Das 4 equipes que se encontram hoje na semifinal, somente no grupo da chave C, que era composto por Salgueiro, Náutico, Motoclube e Piauí, é que não teve representante nessa fase. Nos outros, todos foram os líderes das suas respectivas chaves, né? O Vitória foi o líder da chave A, o da chave B foi o Sport, o da chave C não tem representante, o da chave D o Ceará e o da chave E o Bahia. Agora, o detalhe é o seguinte, é que desses 4 que se encontram aí, o Sport é que teve menor pontuação na fase classificatória. O Sport teve apenas 10 pontos, enquanto que o Bahia marcou 15, o Ceará, aliás, o Ceará 12 e o Bahia também 12. O Ceará, que marcou muitos pontos, estava no grupo do Botafogo, né? O Botafogo, infelizmente, não fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, a gente sabe disso. Só contra o Botafogo foram 4 pontos. Todo mundo somou pontos em cima do Botafogo, então você nota que nesse grupo as equipes do Ceará e do Fortaleza também, já que foi o outro classificado dessa chave, elas passaram com uma sobra de pontos muito grande, isso é natural. Já no grupo do Sport tinha o Sampaio Corrêa, que era um adversário complicado, e o Sport acabou tendo uma dificuldade para conseguir a classificação, conseguindo já praticamente na reta final. Mas o Sampaio Corrêa também teve aquela história dos 6 pontos, teve. A questão que a gente precisa lembrar aí é que o Sport sempre tem essa característica, né? O Sport não se classifica com muita facilidade na Copa do Nordeste, mas não significa que depois, na continuidade, o time não vai render. Aconteceu isso no ano passado também, se classificou com dificuldade e mesmo com esse feijão com arroz foi o campeão da competição. Olha, então tá aí para você. Vamos trazer então a próxima rodada da Copa do Nordeste para você ficar por dentro aqui no seu Master Sport. Já vamos falar do Campeonato Paraibano. Então temos aí neste dia 11, amanhã já, para você que acompanha na sexta-feira ao vivo ou para você que acompanha neste sábado. Então, neste sábado, temos aí às 4h20, Vitória e Ceará, um jogo de volta, segundo jogo da semifinal. E também no encontro, no domingo, Bahia e Sport Recife, às 4h. Detalhe que nesse estádio aí do Bahia, houve um convênio, né, nos últimos dias, e agora o Bahia também vai lucrar muito mais com a venda de produtos, ingressos, administrar também o estádio, ameaçou não mais jogar no estádio da Copa, enfim, está aí o novo encontro Bahia e Sport e Vitória e Ceará. Muito bem. Muito com bem. isso, passamos pela Copa do Nordeste. Passamos pela Copa do Nordeste. Eu vou chamar o traje aluguel de roupas, porque na sequência tem Campeonato Paraibano para você, na tela do Master Esportes.
Então tá aí você conferindo ao Traje Aluguel de Roupas. Formatura, casamento, outros eventos importantes. Na Epitácio Pessoa, o Traje Aluguel de Roupas para você. Também tem casa de festa hoje. Então chega lá, fala com a Jadna, diz que assistiu o Master Esportes e você vai ter um bom desconto. Vale a pena, hein? Fala do Campeonato Paraibano na tela com você aqui que está acompanhando no seu Master Esportes. Lembrando, 9636-5409, 9636-5409 é o WhatsApp do Master Esportes. E você, aí, pode mandar sua mensagem durante a semana, né? A gente também pode agendar a pauta que você aqui pretende divulgar, tá certo? Não paga nada, ao contrário de o que você pode pensar em outros locais. Então, falar de rodada do Campeonato Paraibano, na tela para você aí, o que foi a última rodada do Campeonato Paraibano. Então, a 20ª rodada tivemos aí nesses jogos, né? O Souza perdendo para o 13 por 1-0, aliás, vencendo, perdão, muito bem. O Souza vencendo o 13 por 1-0. O Botafogo aplicando uma goleada em 6-1. Feliz Natal, hein? Ou, aliás, Feliz Páscoa, um chocolate. Temos também aí o Campinense vencendo o Miramar por 3-2. Depois o goleiro do Miramar ficou reclamando que não podia e tal. E o Alto Esporte empatando com o Atlético de Cajazeiras aí em 2-2 a rodada do Campeonato Paraibano. Surpresa, o sofrimento do Campinense para vencer o Miramar. Inclusive, desses 3 gols aí, um foi falha gritante do goleiro do Miramar, acabou acontecendo um dos gols do Campinense. O Miramar ainda teve forças para encontrar 2 gols contra a Raposa lá no Amigão, então ficou a pergunta, o que é que aconteceu, né? Ou o Miramar jogou muito, ou o Campinense caiu muito de rendimento aí nos últimos jogos. Será que o efeito saída da Copa do Nordeste pesou tanto assim para o Campinense psicologicamente, para que o time caísse de rendimento? Ou será que o Miramar resolveu acordar agora nessa fase final do Campeonato Paraibano, quando só tem um ponto na competição até agora, né? Complicado. Já o Souza contra o 13 teve um jogo difícil. O 13 foi superior em boa parte do jogo, mas nem sempre quem domina mais a bola, quem ataca mais, quem pressiona e quem busca o gol é quem vence a partida, né? É aquele que tem competência para fazer na hora que precisa, na hora que aparece a oportunidade. O Souza fez, marcou um gol, foi o suficiente, 1-0, venceu o 13, somou mais 3 pontos, saiu de uma situação muito incômoda, né? Que o Souza já vinha caindo tanto a ponto de Pedro Paulo, quem diria, já começar a se aproximar mais do Z2 do que do G4, né? Quem já foi o Souza. E aí conseguiu vencer o 13, dar uma afastada nessa crise, nessa situação difícil. Vencer um adversário forte, um adversário grande, é sempre bom para espantar a crise, e o 13 proporcionou isso para o Souza. Já o Botafogo com esse 6-1 aí para cima do Lucena, uma vitória expressiva, foi aquilo que o torcedor esperava na primeira fase, que não aconteceu, quando o Botafogo sofreu para vencer o Lucena, quando ainda estava começando a se arrumar ali para o Campeonato Paraibano. E agora, já nessa fase onde as coisas vão se estabilizando, onde os atletas vão rendendo mais, né? O ataque modificado com a chegada do André Cassaco, com o melhor rendimento cada dia mais do Rafael, com o Gustavo pela lateral direita também, sempre apoiando bem. O Botafogo vem ficando cada vez mais forte, cada vez mais competitivo, e aí dessa vez fez valer a soberania que tem em relação ao Lucena, né? Empurrou o Lucena mais uma vez lá para a parte de baixo da tabela, fazendo 6-1, uma goleada sem piedade para cima do Lucena. No jogo de ontem, aí o Alto Esporte empatou com o Atlético de Cajazeiras em 2-2, chegou a estar perdendo, virou, e até o finalzinho da partida estava com o sabor da vitória, segurando o 2-1 contra o Atlético. No final do jogo, acabou cedendo o empate. Bom para o Atlético, né? Que saiu lá de Cajazeiras e não viajou quase 500 quilômetros em vão. Somou pelo menos mais um ponto e levou de volta lá para o Sertão. O Atlético que também... Não fica, né? Que joga esse final. É verdade, porque enfrenta o Botafogo. Mas o fato é que o Atlético somou mais um ponto e acaba, com isso, conseguindo dar mais um passo ali para se afastar da zona de rebaixamento, porque a vaga do Miramar está muito bem reservada. Só que a nona colocação entre Santa Cruz, de Santa Rita, Atlético, enfim, o Lucena, essas equipes que estão ali naquela proximidade... Aproveita e coloca aí já na tela a classificação, na próxima tela, né? A classificação do Paraibano. Muito bem. Tá aí você vendo os jogos e a classificação. Sim, pois não. Muito bem. Então você vê que ali na parte de baixo, né, a proximidade entre Santa Cruz e Atlético, ela é uma relativamente próxima, né, a situação, porque são apenas
2 pontos separando as duas equipes. Então, Das duas equipes... separando o Atlético do Santa Cruz. Certo. O Santa Cruz que está acima do Lucena, pode inclusive baixar mais um pouquinho para a gente já ver o Lucena, exatamente. Isso, desce mais um pouquinho aí. Isso aí. 10 pontos. Então veja a diferença do Lucena para o Atlético, são 3 pontos, né? Ou seja, um time que está na zona de rebaixamento está a 3 pontos do Atlético. Se o Atlético não tivesse empatado com o Alto Esporte, estaria com 12 pontos, estaria ainda numa situação de ameaça. E você vê que o Souza, com a vitória contra o 13, já largou de 13 para 16 pontos, e o Souza tem um jogo a mais do que o Atlético e do que o Santa Cruz. Então precisava muito realmente dessa vitória contra o 13 para poder dar uma respirada, e foi o que acabou conseguindo. Então, com a goleada sofrida, né, contra o Botafogo, a equipe do Lucena mergulha na zona de rebaixamento, e para acabar de completar, o Atlético veio aqui, conseguiu somar um ponto contra o Alto Esporte, e o Souza ainda venceu. Então essa rodada foi péssima para o Lucena. Infelizmente, para a galera lá de Lucena, essa rodada não foi nada boa, acabou ficando aí na zona de rebaixamento e ainda sofrendo um saldo de gols, aliás, sofrendo um revés tão grande que o saldo de gols ficou em menos 10, né? É verdade. Sobe mais uma vez a tela aí da classificação para a gente acompanhar, por favor. Isso. Nós temos aí o primeiro colocado é o Botafogo, com 26 pontos. O segundo, o Alto Esporte, com 20 pontos. O terceiro é o 13, também com 20. A diferença se encontra no saldo de gols ali, né? Lá no finalzinho. Temos aí também o Campinense, é o quarto. Tem aí a quarta colocação com 18 pontos. Então, esses são os 4 primeiros. Já pertinho aí vem o CSP, na quinta colocação com 16 pontos. Souza também com 16. O Atlético de Cajazeiras vem na sequência. Santa Cruz aí com 11 pontos. E na zona do rebaixamento aí com o vermelho, né? O Lucena com 10 pontos, mas que pode sair fácil. Basta vencer a próxima partida, já a gente vai estar destacando. E acho que já está rebaixado o Miramar, né? O Miramar já que tem. Não tem mais condições, não. Acho que já pode dizer que dá na Série B do ano que vem. O Miramar já tem o seu lugar para a Série B, para a segunda divisão, já o seu passaporte praticamente garantido. É só esperar acabar o campeonato. Infelizmente, ficou tarde para reagir. Como eu já falava na partida contra o Campinense, ficou parecendo que o Miramar queria uma reação, mas é meio tarde para isso. Já lá na parte de cima, Pedro, só um adendo, porque o só mais um pouquinho a CSP... classificação? Isso, aí. Pronto, o CSP hoje é quinto colocado, está fora do G4, porém, assim como o Campinense, tem 10 jogos, né? Então você vê que Botafogo, Alto Esporte 13, primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, já jogaram 2 vezes a mais do que o CSP. Então esses 16 pontos do CSP não representam essa distância toda que, a olho nu, né, matematicamente, 16 para 20, a gente está vendo aí. Mas tem um detalhe que a próxima tela, por favor. Tanto quanto o Campinense, né? O Campinense que tem também 10 jogos. Mas é justamente porque esse jogo aí, CSP e 13, é um jogo que... É um confronto direto. Confronto direto. Por favor, volta na tela anterior da classificação. A tela anterior. Isso, olha aí. 13 com 20 e CSP com 16. Se o CSP vence o 13, vai para 19 pontos. Fica a 1 ponto do 13 e com um jogo a menos que o 13. Então é nesse sentido que a gente fala que a situação do CSP, apesar de aparecer ali em quinto lugar, não é tão desconfortável, ainda está muito dentro dessa briga aí pelo G4. Assim como o Campinense também, né? Que tem aí 18 pontos e tem 10 jogos, tem 2 a menos. Agora um detalhe ainda sobre a goleada, né? É que deixou o Rafael Oliveira e o André Cassaco como artilheiros destacados na equipe do Botafogo e também no Campeonato Paraibano. Isso, inclusive, concorrendo àquele prêmio do artilheiro, né, do Brasil, que tem um nomezinho específico aí que eu não lembro agora, mas os dois já marcaram juntos, o fato é que os dois já marcaram juntos metade dos gols do Botafogo até agora. Exatamente, marcaram 12 gols de 21. Vamos anotar, 12 gols. 12, então mais da metade, né? Mais da metade dos gols do Botafogo até agora, marcados por esses dois atacantes. O Rafael já estava no Botafogo, Rafael Oliveira. Mas é o prêmio Artilheiro do Ano 2015. Pronto, o prêmio Artilheiro do Ano, que os dois acabam entrando na briga aí, porque o André Cassaco, apesar de ter chegado agora, recente no Botafogo, mas ele já tinha jogado lá no Cearense, no Campeonato Cearense, Isso. E já tinha marcado gols por lá também, chegou aqui, continuou marcando, e assim como o Rafael Oliveira, ele já briga aí pela artilharia, não só no Campeonato Paraibano, mas também pelo prêmio Artilheiro do Brasil. Correto. Para trazer essa informação correta, é o seguinte...
O Caçaco já possui 10 gols marcados no ano, 3 pelo Belo, outros 7 pelo Horizonte, clube que defendeu o campeonato cearense já neste ano, né? E o Rafael tem 11 gols, é isso? O Rafael Oliveira marcou 12 gols, né? 12. Na temporada, o Rafael Oliveira já marcou 12 gols, 2 pela Copa do Brasil, diante do Botafogo do Rio, 1 pela Copa do Nordeste contra o Ceará. Então, e 9 no Campeonato Paraibano, então faz dele também artilheiro estadual até a 12ª rodada, então, para você. Trazendo então na próxima tela, por gentileza aí, a próxima rodada, desce só mais um pouquinho, nós temos aí os jogos desse final de semana, né? Então nós temos, só para descer mais um pouco, CSP e 13, isso, CSP e 13, marcado para este final de semana, neste sábado, jogo às 4 horas da tarde. Campinense e Lucena, no domingo, às 4 horas da tarde. Miramar, no domingo, 4 horas da tarde, recebendo o Alto Esporte, que deve ser naquele campo lá do Valentina, né? Isso. Que já menor torcida e tal, principalmente por conta do Miramar. O Botafogo recebe aí o Atlético Cajazeiras, 4 horas da tarde, esse sim, no Almeidão. E o Souza jogando contra o Santa Cruz, 4 horas da tarde, lá no Marizão. A situação do Santa Cruz não é boa, né? Já tinha sofrido uma goleada contra o Atlético de Cajazeiras. Vai ter um confronto que não deixa de ser direto, apesar do Souza ter se distanciado bem da zona de rebaixamento depois de vencer o 13. Mas imaginando aí que o Santa Cruz conseguisse vencer o Souza lá no Marizão, o Santa Cruz iria, se não me engano, para 14 pontos e o Souza tem 16. Então aproximaria bastante as duas equipes, inclusive porque o Santa Cruz tem jogo a menos em relação ao Souza. Na questão da classificação, ou seja, Souza e Santa Cruz ainda estão numa relativa proximidade. Só nesse momento é interessante observar que o Souza venceu 13, né? Então venceu um adversário forte, vai motivado, está jogando em casa e o Santa Cruz vem dessa goleada sofrida contra o Atlético. Então, nesse momento, na conjuntura atual, o Souza é um provável favorito, vai acabar abrindo mais vantagem e complicando a situação do Santa Cruz, que pode fechar essa rodada, dificilmente, mas pode fechar essa rodada na penúltima colocação e, consequentemente, dentro da zona de rebaixamento. Eu digo dificilmente porque outro adversário na luta contra o rebaixamento aí para o Santa Cruz é o Lucena, que vai jogar fora contra o Campinense. Então não é uma parada fácil, só seria possível o Santa Cruz parar essa rodada na zona de rebaixamento se a equipe do Lucena vencesse o Campinense e o Santa Cruz perdesse lá para o Souza, né, no Marizão, além de ainda ter que torcer por um tropeço do Atlético contra o Botafogo. Esse já é mais fácil, o Atlético tropeçar contra o Botafogo aqui em João Pessoa, o Atlético já cansado, fez a viagem para enfrentar o Alto Esporte, lutou muito para conseguir um empate em 2-2 e vai enfrentar o Botafogo motivado. Perigo aí para o Botafogo é o excesso de confiança, porque excesso de confiança nunca fez bem e enfrentar o Atlético de Cajazeiras nunca foi fácil para o Botafogo, nem jogando aqui, nem jogando no Sertão. O histórico é sempre de dificuldade para o Botafogo, porque o Atlético cresce quando enfrenta o Botafogo também. Então essa observação aí sobre essa rodada que vem pela frente, Pedro Paulo, e que promete pelo Campeonato Paraibano. Lembrando que para você, no estádio o Almeidão, 13, CSP e 13, apita aí Renan Roberto, com os auxiliares Márcio Freire, Michelson Nóbrega e o quarto árbitro Wagner Venceslau. É um trio muito bom, um trio aí já CBF, né? Aliás, exceto o Michelson Nóbrega, mas ele tem tido uma participação efetiva, né? Um cara muito decisivo. Já no jogo, no Almeidão, Botafogo e Atlético Cajazeiras, apita Éder Caxias, auxiliado pelo Luiz Felipe, CBF, Tarcísio José, FPF, e Tiago Galdino, que vai assumir a função de quarto árbitro. Já Alto Esporte, no jogo do Alto Esporte, Miramar e Alto Esporte, no estádio Tomazão, né? Vai ser apitado por João Bosco Sátiro, vai ser responsável aí pela arbitragem, né? Alain Delon, assistente número 1, Giovanni Silva, o assistente número 2, e Renan Guilherme será o quarto árbitro. No jogo, no Amigão, Campinense e Lucena, arbitragem Emanuel Diniz, CBF, Kleber Camelo e Jackson Reis são aí os dois auxiliares, né? E o Elneres Inácio, o quarto árbitro. No jogo em Souza, Marizão, Santa Cruz e Santa Rita, apita aí o Jefferson Nolete, com os auxiliares Tomás Diniz, CBF, Linaldo Baracho, são aí os seus auxiliares. E Laurismar Alves fica como quarto
árbitro. Então, muita gente da CBF, do Campeonato Paraibano, gente boa, trabalhando neste final de semana, Johnny Rocha. E se você for lembrar o que aconteceu na Copa do Mundo, né, o Festival de Erros de Arbitragem, que é só puxar na memória que você vai lembrar. Foram gols mal anulados, foram pênaltis mal marcados, foram expulsões que não aconteceram quando deveriam acontecer e ao contrário também. Então, você pegando a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, fazendo aí uma rápida retrospectiva e lembrando tudo o que aconteceu e analisando o nosso Campeonato Paraibano 2015, você vê que a arbitragem daqui está num nível muito bom, viu, Pedro? Sim. Com certeza, concordo plenamente. Assina embaixo, né? Como diria aí o Alex Filho. Olha, lembrando que nesse final de semana nós temos um rápido palpite, faltamos aí 3 minutos para acabar o programa. Um rápido palpite aí do Campeonato Paulista, né? Temos aí nesse final de semana, 4h20, Ponte Preta e Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, jogo mata-mata. E às 18h30, São Paulo e RB Brasil. E Alex Filho tá doido para saber seu comentário do São Paulo. Meu comentário sobre Seu comentário do São Paulo. Ele tá mandando aqui. Diga aí, Johnny, o que é que ele diz sobre o jogo do São Paulo e o RB, que é o Red Bull, né? Que a Globo não diz. Isso. O São Paulo deve passar, apesar... Os caras vêm pilhado, dando asas. Apesar dessa fase não muito boa do São Paulo, né? Mudando técnico, Rogério Ceni se desentendendo com o Ganso na hora de cobrança de Mudança falta. de técnico, né? Exatamente. Mas o São Paulo tem uma superioridade no total muito grande em relação ao RB, ao Red Bull. Eu acho que o São Paulo passa. Já o Corinthians contra a Ponte Preta, apesar do Corinthians estar também numa ótima fase, invicto na Libertadores, vivendo um bom momento no Campeonato Paulista também, mas sabe que existem times que nasceram para dar trabalho a outros, né? Eu acho que a Ponte nasceu para isso em relação ao Corinthians, então não dá pra gente fazer uma aposta. Claro que... É o Vasco de São Paulo ali, né, com aquela faixa. Claro que pela lógica, eu acho que o Corinthians vai se classificar, vai passar pela Ponte. Agora, é difícil a gente dar um palpite mais claro, porque a Ponte Preta ela tem essa tradição de complicar, especialmente contra o Corinthians. É, uma final zebra aí, então, Ponte Preta e RB? Ou um tradicional final Corinthians e São Paulo, de novo, hein? Para a alegria do nosso cinegrafista, que não quer ver mais a freguesia, né? Agora, rapidamente, Johnny, a gente tem aí, pelo Campeonato Carioca, nesse final de semana, 18h30, Fluminense e Botafogo. Fluminense e Botafogo. O Fluminense conseguiu a classificação já nas últimas, né? Mas, mesmo assim, será um adversário muito difícil para o Botafogo, que vai ter o nosso Belo no meio de semana pela Copa do Brasil ainda. Então, eu acredito que clássico é clássico, você já sabe disso, existe essa questão no futebol e quando existe um duelo de duas equipes do mesmo nível e com torcida grande, com tradição, com peso nas costas, acaba que vai ser decidido em detalhes. Quem tiver em melhores condições vai acabar conseguindo a classificação. E o Botafogo, estando vivendo aí esse momento também de decisão na Copa do Brasil, acaba não sendo o favorito para essa partida contra o Fluminense por conta disso também, porque além de ser um clássico, de ser uma partida difícil por si só, mesmo o Fluminense tendo se classificado numa condição um pouco mais precária do que o Botafogo, mas acaba sendo também vítima, o Botafogo carioca, desse duelo pela Copa do Brasil com o Botafogo paraibano, que é um duelo mal resolvido, já que aqui em João Pessoa o resultado foi apenas de empate. Então vai ter trabalho, vai ter problema aí pela frente. E última pincelada para a gente fechar nessa análise futebolística. No domingo tem Campeonato Paulista. O Palmeiras do Gildo vai estar jogando aí às 11 horas contra o Botafogo de São Paulo. Então, 3 Botafogos numa tabela só neste final de semana. É do Rio, São Paulo e da Paraíba. Paulista às 11 horas da manhã, né? Então vai ser Palmeiras e São Paulo. E às 4 da tarde, no domingo, Santos e 15 Piracicaba. Ainda na mesma tacada, de uma vez só, tem aí o Campeonato Carioca. Espera, volta. Esse 11 horas do... 11 horas, Palmeiras do nosso amigo Gil de Botafogo de São Paulo. Sim, Botafogo de São Paulo. E às 16 horas, ainda pelo Paulista, fechando no jogo do domingo, Santos e 15 de Piracicaba. E no Carioca, para fechar esse teu comentário, tem às 4 da tarde a loucura do futebol carioca aqui na Paraíba. Aqui, Vasco e Flamengo, fechando aí às 4 da tarde. Muito bem. Vasco e Flamengo é como Corinthians e São Paulo, né? Tem sempre um freguês nessa história. Eu não vou nem precisar dizer quem é. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, está muito claro. Não que eu acredite que dessa vez... Vamos deixar uma coisa bem clara. Existe uma
distância entre a tendência e a realidade, o que acaba acontecendo, né? Então, o fato de existir essa superioridade em números recentes aí em prol do Flamengo não significa que o jogo está resolvido de forma alguma. Mas parece que tem uma coisa que sempre arrasta a vitória para o lado do Flamengo, né? Seja arbitragem, seja condição climática, seja o que for, vai ter sempre alguma coisa que arrasta a vitória para o lado do Flamengo. Infelizmente, para o torcedor do Vasco, essa é uma realidade. No Paulista, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras é totalmente favorito. Favorito. Santos e 15 Piracicaba. O Santos é favorito. Muito bem. Seu destaque final. Meu abraço para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e o desejo de um ótimo final de semana. A gente se fala aí novamente no Master Esportes, se Deus quiser. Assim a gente espera. E aí, nosso muito obrigado. Eu vou pedir desculpas aí pelas várias pessoas que mandaram mensagem no WhatsApp, mas destacando você que na próxima semana estaremos juntos, ao vivo, na sexta-feira, às 10h45 da noite e com a reprise, né, no sábado, a partir das 8 horas da manhã. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Estaremos juntos aqui na sua TV Master. A você, um abraço e bola pra frente. Tchau. Pedro Palma. Você assistiu Master Esportes.